Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o 16º domingo do Tempo Comum e nas leituras, a liturgia da palavra vai-nos falar de acolhimento. E uma pergunta é: como é que nós acolhemos? E o que é que acolhemos? Nós vivemos num mundo que estamos disponíveis a acolher tudo, de qualquer maneira, sem fazermos seleção, e o Senhor hoje nas leituras vai-nos fazer essa pergunta: como é que tu acolhes? Quem é que tu acolhes? A quem é que tu abres a porta da tua casa e, sobretudo, a porta do teu coração? E para melhor celebrar esta Eucaristia, e hoje temos uma missa de 7º dia de um irmão que faleceu em Portugal, António Branco, a pedido da sua irmã que vive entre nós, Rosa Branco, e o seu sobrinho, e também saudamos a família, que algumas pessoas estarão a acompanhar-nos em Portugal neste domingo. A morte é uma dor, ninguém entende o mistério da morte, só com a fé. É com Jesus Cristo que nós ultrapassamos este mistério. E assim para a sua família, este nosso irmão que também ainda não tinha idade para partir, mas o Senhor assim o quis, e nós enviamos um abraço também para a sua família. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mamré. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Logo que os viu,
deixou a entrada da tenda e correu ao seu encontro. Prostou-se por terra e disse: Meu senhor, se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Foi buscar um bocado de pão para restaurardes as forças antes de continuardes o vosso caminho, pois não foi em vão que passastes diante da casa do vosso servo. Eles responderam: Faz como disseste. Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse-lhe: Toma depressa 3 medidas de flor da farinha, amassa-a e coze uns pães no borralho. Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitel tenro e bom e entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe manteiga e leite e o vitel já pronto e colocou-o diante deles. E enquanto comiam, ficou de pé junto deles, debaixo da árvore. Depois eles disseram-lhe: Onde está Sara, tua esposa? Abraão respondeu: Está ali na tenda. E um deles disse: Passarei novamente pela tua casa daqui a 1 ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. Palavra do Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro, em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito, isto é, anunciar em plenitude a palavra de Deus, o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos e que agora foi manifestado aos seus santos. Deus quis dar-lhes a conhecer as riquezas e a glória deste mistério entre os gentios. Cristo no meio de vós, esperança da glória. E nós o anunciamos, advertindo todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de o apresentarmos todos perfeitos em Cristo. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que recebem a palavra de Deus de coração sincero e generoso, e produzem frutos pela perseverança. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Entreveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós, como todos os domingos fazemos, lembramos o nome dos nossos irmãos que nestes 42 anos da nossa história, da história da construção desta igreja, e a quem tanto devemos e que já não estão connosco, que já partiram para o céu, nós pronunciamos o seu nome aqui na igreja neste domingo, ao domingo. E em 1996 partiu João da Costa, nesta semana. Em 2001, João Pedro. Em 2005, Alice do Carmo da Costa. Em 2007, Rosária Maria Cabral. E associamos também o nosso irmão que faleceu esta semana em Portugal, António Branco, e lembramos a sua família e todos aqueles que sofrem com a partida deste nosso irmão. Ontem nós celebramos Nossa Senhora do Carmelo, uma das grandes, não é lacunas, mas projetos nas últimas décadas, desde a década de 70, é perturbar a história, esconder a história, fazer de conta, modificar um pouquinho. E nós, por exemplo, em Portugal, temos sido profícuos nisso. E a Nossa Senhora do Carmo, quando os apóstolos ainda viviam no ano 60, e foi por isso que os apóstolos tiveram que sair de Jerusalém, houve as invasões de Jerusalém, a destruição do templo. Ainda hoje os nossos irmãos judeus, o templo foi todo arrasado e vão rezar, lamentar-se no Muro das Lamentações, que foi o que ficou. Mas por volta do século VIII, IX, começou a haver nobres na Europa que se organizaram e fizeram as cruzadas, que nós lembramos, as modificações culturais, o que nos disseram e dessas cruzadas, para libertar Jerusalém. E nós devemos muito a esses nobres, sobretudo da Europa. Por exemplo, Portugal foi ajudado na Reconquista com gente que ia para Jerusalém nas cruzadas. Lisboa foi conquistada assim. Afonso Henriques pediu, e eles então ajudaram a conquistar Lisboa.
E houve um rei em Espanha, São Luís IX, fez 3 cruzadas a Jerusalém. Na primeira, ficou preso e sofreu muito nessa prisão. Na primeira e segunda foi preso e sofreu muito como rei da França. Nós devemos muito à França. E a terceira foi martirizada. E foi por isso que toda a Europa deu, porque Santa Helena tinha enviado séculos antes o exército romano para Jerusalém para encontrar a cruz. Encontraram também a coroa de Jesus e ofereceram à França a coroa de espinhos, que está na Notre-Dame, em Paris. E quando ardeu há 2 anos, Notre-Dame, era uma preocupação tremenda se a coroa de espinhos teria ardido, mas não ardeu. Portanto, ainda continua. Mas e com a Reconquista foram-se estabelecendo no Monte Carmelo ermitas por volta do século XII, e como o profeta Elias, a Ordem do Carmelo tem como patrono o profeta Elias, que esteve no Monte Carmelo, construíram uma capela a Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Entretanto, mais tarde, foram expulsos de Jerusalém e vieram para a Europa. E quando tudo parecia que estava perdido, é que Nossa Senhora, então, com a sua revelação a um irmão de Inglaterra, apresentou-lhe o Santo Sudário, que Santa Teresa d'Ávila, que era carmelita, dizia que é como um hábito, que é como uma armadura, que tem duas uma frente e uma parte de trás. Quem daí usa o escapulário, que deve sentir, é Santa Teresa d'Ávila, que era carmelita, que diz isso, que sinta isso como armadura para enfrentar a força do demónio. Nós ontem celebramos, então, Nossa Senhora do Carmo, e devemos lembrar a história, porque é uma das coisas que me cria agonia, cria-me agonia, as perturbações nos últimos tempos, a forma como se dá, como se vira a cabeça. E os nossos jovens, está tudo, não é tudo, graças a Deus não é tudo. Um ou outro vai sobressaindo e vai parando, vai refletindo, vai pensando por si, e porque eu curvo-me e não escondo a história, por exemplo, da França, o que nós devemos, e aqui o Canadá deve aquilo que é aos cristãos que fugiram da França na Revolução Francesa. Foi assim que o Quebec que se tornou grande. Foi de católicos fugidos da Revolução Francesa. Não vale a pena escondermos. Mas pronto, isto são outros assuntos. Nós hoje, o Senhor, nas leituras, fala-nos de acolhimento. E o grande modelo de acolhimento vem no Evangelho, entre 2 irmãs, Marta e Maria. Marta, muito atarefada, acolheu. Ela recebeu com toda a honra, com toda a cortesia, com toda a delicadeza, com toda a simpatia. Acolheu Jesus. Mas Jesus diz que Maria acolheu a melhor parte. E esta é a nossa opção. É a opção de todos os cristãos de todos os tempos. Maria é um modelo de discípulo perfeito. Sentou-se aos pés de Jesus. Quantos de nós, católicos, padres e bispos, temos tanto para ensinar? Hoje, toda a gente, ouvimos com muita facilidade, muita gente a dizer, eu sou cristão, mas sou muito crítico. E às vezes não é nada crítico, vai na onda. E a gente não pode dizer isso, mas toda a gente diz, eu sou cristão, mas muito crítico. E às vezes a crítica das pessoas é pura e simplesmente ir na onda. Ou politicamente correto, aquilo que agrada ao mundo ouvir, aquilo que é simpático ouvir. Isso é que é a crítica no mundo de hoje. E a crítica para o cristão
é ter a capacidade de escutar, de ouvir, assimilar no seu coração e então ter uma ideia. Ter uma ideia é um projeto de vida. Agora, para onde vai a maioria? Para onde vai o rebanho? Não é para aí. Maria é um modelo de discípulo perfeito. Sentou-se aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta também acolheu Jesus, mas é um acolhimento exterior, portanto superficial, como o daqueles que são cristãos, estão empenhados em trabalhar por Cristo e falar de Cristo, que esquecem de dar com Cristo, de realmente dar-se atenção à escuta da palavra e na oração. Santa Teresa d'Ávila, que era carmelita e que escreveu aquele bonito poema, nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Essa que foi uma reformadora dos Carmelos. Como é que ela reformou os Carmelos? Porque naquela altura da história, ia muita gente para os conventos sem vocação. E havia oportunistas sem fé, que saltavam os muros. Isto não podemos esconder da história. Santa Teresa, com um báculo, correu todos os Carmelos e fez uma limpeza. Com o quê? Com meditação, com oração, com sacrifício. Nós hoje pensamos que vamos ser bons cristãos sem sacrifício. Todos nós, o pecado é geral. Pensamos que seremos bons cristãos sem olhar para a cruz de Cristo, que diz na segunda leitura. Nós queremos um cristianismo de pele bonita. Não queremos um cristianismo de pele enrugada. Nós queremos um cristianismo de gente esbelta, que não cocheie, que não tenha dramas, que não crie sacrifício àqueles que estão à sua beira. Mas hoje a grande pergunta é como é que nós acolhemos? E o que é que acolhemos? E como acolhemos? Abraão, no Antigo Testamento, que é considerado o pai da fé das 3 grandes religiões monoteístas que acreditam num só Deus, porque nós temos outras religiões aí no mundo que são politeístas. Esses nossos irmãos que vêm da Índia, que nós tivemos contato, são politeístas, ainda não chegaram à noção concreta de um Deus. Os budistas é uma filosofia, um pensamento, mas não chegaram ainda ao conceito de um só Deus. Abraão, há 8.000 anos, chegou a esse conceito. E é o pai dos judeus, o pai dos muçulmanos e o pai dos cristãos. Todos aqueles que se identificam, que já descobriram um Deus único, encontram-se em Abraão. E Abraão acolheu e tinha um drama, o grande drama. Não tinha um filho legítimo, era idoso e Deus tinha-lhe prometido. Ele saiu de Ur, onde hoje é o Iraque, para a terra prometida, Israel, e Deus prometeu-lhe. Estava a chegar à idade velha, idoso, e não tinha tido um filho. Era um drama. E foi no acolhimento, foi na abertura do seu coração, foi na abertura da sua casa, da porta da sua casa, que veio aquilo que ele mais desejava, o anúncio de que queria ser pai. Portanto, caríssimos irmãos, neste domingo, nós, daqui a pouco, às 11 horas, iremos ter a confirmação de sete irmãos. É a primeira vez comigo aqui, porque era sempre nas escolas, mas o mundo está a mudar e penso, não sei, há fenómenos que eu também não entendo. Nós, os latinos, sempre tivemos a catequese e eu vejo muitas famílias são de origem portuguesa, e não nos devemos esquecer de uma coisa: a melhor catequese que podemos receber é ver o nosso pai e a nossa mãe de joelhos.
É ver o nosso pai e a nossa mãe de joelhos, é a melhor catequese. E hoje, nós neste sistema que nós temos aqui, que é tanto no norte da Europa, Alemanha, Inglaterra, confiar às escolas, e às vezes a gente ouvia dizer, meu filho vai à missa, mas o pai e a mãe não iam. E nós fomos exagerando, fomos caminhando, e não nos podemos esquecer que a melhor catequese é ver o nosso pai e a nossa mãe de joelhos. Quem de nós, os mais velhos, não se lembra disso? Não se lembra a ternura do nosso pai e da nossa mãe de joelhos, com verdade, com muita verdade, com muita profundidade. Não sabemos o que é que estavam a pedir, não sabemos o que é que estavam a rezar, mas aquela imagem não passa. E nós, nos últimos anos, meu filho vai à missa, lá na escola, lá longe, mas nós ao fim de semana temos que ir para aqui, temos que ir para lá. Não nos esqueçamos, a melhor catequese é ver o pai e a mãe de joelhos. Pode haver grandes projetos pedagógicos, e a Igreja, nos últimos anos, tem tentado esforçar-se a fazer um grande projeto de catequese pedagógica, e não tem sido feliz, porque não sabemos o que é que está a passar, não temos sido felizes, a Igreja não tem sido feliz. Agora, atualmente, o Papa Francisco convocou a Igreja para um sínodo, para todos refletirmos como é que queremos a Igreja. Mas se ouvirmos a opinião, um quer mais música na missa, outro quer mais isto, e não vamos ouvir Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os grandes santos, como é que eles na sua época revolucionaram, ajudaram a Igreja. Não é com espetáculos, não é com o espetáculo que certamente modificaremos a Igreja, é ver o nosso pai e a nossa mãe de joelhos, e termos a coragem de ver a sua sinceridade, o seu amor, e sobretudo ao longo dos anos que os anos vão passando, descobrir o que é que eles estão a rezar, o que é que eles estão a dizer ao Senhor. Quando somos crianças não percebemos, mas depois mais tarde percebemos. Então que o Senhor nos abra o coração, e também os jovens que vão daqui a pouco, às 11 horas, receber a confirmação, o crisma, na catequese, quando é aos 12, 13 anos, nós temos em Portugal a profissão de fé. E na profissão de fé, o pai e a mãe acendem no círio pascal a vela do batismo e entregam ao filho. É na profissão de fé que os ingleses e os nórdicos da Europa não têm a profissão de fé, é o crisma. Mas aquele gesto do pai e da mãe entregarem a vela do batismo acesa aos seus filhos tem um significado muito profundo. E eu tenho pena, eu nunca fiz aqui essa cerimónia, mas fiz tantas, por exemplo, na Alemanha, e um pouco em Portugal, enquanto estive em Portugal, e ver as lágrimas dos pais a reconhecer que até aquele momento a fé dos filhos partia deles. Naquele momento era preciso confiar a Deus, entregá-los a Deus e deixá-los caminhar pelos seus pés. Mas hoje fala-se muito em liberdade, mas não é a liberdade que se quer. Estamos convencidos que Deus nos faz rasteiras, nos tira a liberdade. E Deus não faz rasteiras nem tira a liberdade. Deus faz-nos caminhar com liberdade, e liberdade de Maria. Liberdade para ouvir a sua palavra e para escutar a sua palavra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido Pai antes de todos os séculos, Deus da Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou por os profetas. Creio na Igreja Unida, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos, divino. Irmãos e irmãs, com Maria, irmã de Lázaro, sentada aos pés de Jesus, instruídos pelo que aprendemos, façamos subir ao céu as nossas súplicas, dizendo confiantes: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que nas dioceses e paróquias de todo o mundo, os anunciadores do Evangelho deixem Cristo falar nas suas palavras, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que sejam vencidas em toda parte a ignorância, a discriminação e as desigualdades, e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens saibam acolher, como Abraão, os que vêm até eles com fome e sede, e acreditem que o Senhor se esconde em cada pobre, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus proteja os que viajam, reconduza ao seu lar os emigrantes, alivie os sofrimentos dos enfermos e salve os moribundos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo nos faça compreender o que é e completar em nós próprios o que falta à paixão de Jesus Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Encontrei David, meu servo, ungiu com o óleo santo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei.
estarão com Ele. Pelo meu nome será afirmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Cantará eternamente as misericórdias do Senhor. Cantará eternamente. Cantará eternamente as misericórdias do Senhor. Cantará eternamente. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que levaste à plenitude o sacrifício da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos nesta Eucaristia, pertencer à nossa comunidade e às nossas famílias, e também o nosso irmão António Branco. Todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No domingo passado, o Senhor interrogava-nos, alguém perguntava a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus dizia: aquele que está ao teu lado. Na Eucaristia, a paz não é um cumprimento. A paz é um símbolo daqueles que Deus coloca ao nosso lado. Portanto, saúda com paz todos aqueles que estão ao teu lado. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciaste nestes vindos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora espero que rezem hoje pelos 7 jovens que vão receber a confirmação e que, sobretudo, sejam conscientes do compromisso que assumem no projeto de Jesus Cristo. E também o José vai hoje para o Brasil, tem um irmão muito mal, também rezamos para que a sua viagem seja boa e que encontre bem a sua família e, sobretudo, que encontre o seu irmão. E nele rezamos por todos os doentes, sobretudo aqueles que estão em casa. Eu agradeço do fundo do coração os últimos 2 terços, nos últimos 2 dias, mais de 400 pessoas acompanharam-nos. Nós não sabemos quanto tempo estiveram, mas que o Senhor abençoe o tempo que todos os irmãos, onde quer que estão, perderam ou ganharam a acompanhar-nos no terço. Portanto, nós continuaremos a rezar e convidamos todos. Portanto, nos últimos 2 dias, ontem dia de Nossa Senhora do Carmo, foi bonito. Ao fim do dia, quase 500 pessoas acompanharam-nos no terço. Muito obrigado a quem nos acompanha de outras comunidades. Obrigado pela amizade e obrigado também pelo carinho que tem a nossa comunidade em Kingston. Portanto, um abraço para todos e que Deus abençoe todos e que vamos fazendo igreja com novos desafios, mas é com oração, é com penitência, como Santa Teresa d'Ávila dizia, que é o caminho. Não é com folclores, não é com enganos, não é com falsas liberdades ou outros conceitos quaisquer, é com verdade de alma e com verdade de opções. A todos muito obrigado e que Deus nos abençoe e vamos continuar então assim unidos. Um bom domingo e uma boa semana. E em paz e que o Senhor vos acompanhe. Para ti, nosso
externe Changemount.